As doenças crônicas não transmissíveis são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. As DCNT são resultado de diversos fatores sociais e condicionantes, além de fatores de risco individuais como tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física e alimentação não saudável. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, elas são consideradas um sério problema de saúde pública e já eram responsáveis por 63% das mortes no mundo em 2008. Em 2013, foram a causa de aproximadamente 72% das mortes no Brasil. As DCNT impactam fortemente na qualidade de vida das pessoas afetadas. São a maior causa de afastamento do trabalho e disfunções crônicas em todo o mundo. Aumentam a possibilidade de morte prematura e os efeitos econômicos adversos para as famílias, comunidades e sociedade em geral. Nos 10 episódios dessa websérie, você vai conhecer as doenças crônicas não transmissíveis que mais afastam os brasileiros do trabalho. A região lombar das nossas costas é justamente a parte inferior da nossa coluna e necessariamente você ou vai sentir dor realmente naquela região, essa dor ela pode se espalhar para a região anterior, para a região do abdômen ou até mesmo descer para as pernas, que comumente a gente chama, às vezes de forma errônea, de dor ciática. É uma das condições, um dos problemas de saúde mais comuns do mundo todo, a ponto de, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, ser a causa principal de problemas de afastamento ou de viver no seu dia a dia com algum tipo de disfunção ou limitação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a dor lombar é uma condição que pode atingir até 65% das pessoas anualmente e até 84% delas em algum momento da vida. Cerca de 90% dos pacientes com dor lombar aguda apresentam melhora da dor em 4 semanas e apenas 2 a 7% evoluirão para a sua forma crônica. Atualmente, a dor lombar é a maior causa de afastamento do trabalho em pessoas com menos de 45 anos, gerando grande demanda aos serviços de saúde e prejuízos socioeconômicos para empresas, para o governo e para quem sofre com o problema. É você ter uma limitação grande de movimento, no qual você não consegue adequadamente levantar da cadeira, pegar a sua bolsa, a sua mochila. Então você tem uma restrição importante das suas atividades diárias, seja de lazer, seja ocupacional. O diagnóstico dos problemas de dor lombar, ele tem que ser eminentemente clínico, ou seja, você tem que ir um profissional de saúde, o seu fisioterapeuta, o seu médico, ele vai fazer um exame clínico com você primeiro conversando e após ele vai fazer alguns testes. Geralmente, boa parte dos pacientes apenas com esse tipo de exame, sem a menor necessidade de se pedir exame de sangue, exame de imagem ou qualquer outro tipo de prova, é possível você já conseguir determinar o tipo de dor lombar e ver a partir disso as formas mais indicadas para o tratamento. Fisioterapeuta é o profissional qualificado para ajudar no tratamento da dor lombar, seja ela eventual ou crônica. Para isso, possui uma infinidade de recursos à sua disposição. Então, os mais comuns e os que têm mais respaldo em pesquisa, como a gente já falou antes, exercício físico. O exercício ele pode ser orientado pelo fisioterapeuta ou mesmo ele pode ser feito na sua própria clínica. Então, essa é uma ferramenta importante. Fora isso, técnicas manipulativas, a acupuntura, a aplicação de calor local, que você pode educar o paciente a fazer na sua casa ou até mesmo em clínica. Técnicas de relaxamento corporal, ensinar o paciente a meditar. Existem práticas muito comuns e bem pesquisadas atualmente de meditação simples, como a atenção plena, que também vão ajudar nesse sentido, e alguns outros recursos específicos. Mas praticamente todos os recursos de terapia hoje demonstrados em pesquisa, o fisioterapeuta pode utilizar dentro do seu arsenal terapêutico. Você ter hábitos de vida saudáveis, como dormir adequadamente, ter uma rotina adequada com relação a descanso e trabalho, e dentro disso você ter boa alimentação e principalmente ter um bom equilíbrio emocional. Isso é um dos fatores que mais tende aumenta a tendência da pessoa ter dor lombar, ter algum tipo de desequilíbrio emocional, como ansiedade ou depressão, o estresse também. E dentro disso, tão fundamental quanto isso, a prática regular de exercícios. Então, dentro dessa limitação, você vai ter uma série de problemas dentro do sistema de saúde em geral, onde vai ter um grande investimento para não só se prevenir, mas para tratar a dor lombar, e isso até hoje não é feito adequadamente no mundo todo, como também a questão óbvia do afastamento do trabalho e todo o prejuízo socioeconômico que isso gera.